Mesmo no meio do caos, Deus já está organizando a sua vitória. Tem momentos na vida em que tudo parece sair do lugar ao mesmo tempo. Você acorda tentando manter a fé, tentando acreditar que Deus ainda está no controle, mas os sinais ao redor parecem contar outra história. As coisas que antes pareciam firmes começam a tremer. Planos que você construiu com cuidado começam a desmoronar. Pessoas que caminharam ao seu lado durante anos, de repente, se afastam. Portas que pareciam certas se fecham sem explicação. E no meio disso tudo, o coração começa a perguntar algo que poucos têm coragem de admitir em voz alta. Deus ainda está aqui? Porque quando a vida entra em caos, a primeira sensação é de abandono. Parece que o céu ficou em silêncio, parece que as orações estão batendo em um teto invisível e voltando vazias. Você ora, pede direção, pede resposta, pede apenas um sinal, mas tudo que recebe é mais confusão. Só que existe uma verdade que quase ninguém percebe quando está no meio da tempestade. O caos raramente é o fim da história. Na maioria das vezes, ele é apenas o cenário onde Deus começa a reorganizar aquilo que estava fora do lugar. O problema é que a gente foi ensinado a acreditar que quando Deus está trabalhando, tudo deveria parecer bonito, organizado e tranquilo. Mas o reino de Deus quase nunca se revela assim. Muitas vezes, antes de algo novo nascer, tudo precisa ser desmontado. E é justamente nesse ponto que muita gente se perde. Porque quando Deus começa a mexer nas estruturas da nossa vida, a primeira impressão é de perda. Parece que estamos sendo empurrados para trás. Parece que algo deu errado no caminho. Mas o que os olhos chamam de desordem, Deus muitas vezes chama de preparação. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez exista algo na sua vida que parece completamente fora de controle. Talvez você esteja olhando para a sua realidade e pensando, não era para estar assim. Mas existe algo acontecendo nos bastidores que os seus olhos ainda não conseguem ver. Porque quando Deus decide alinhar o destino de alguém, Ele começa organizando aquilo que precisa sair do caminho primeiro. E isso quase sempre parece caos. Pense em uma construção antiga que precisa ser reformada. Antes de levantar paredes novas, muitas vezes é necessário quebrar partes inteiras da estrutura antiga. O barulho da demolição pode assustar quem está olhando de fora. Pode parecer destruição. Pode parecer que tudo está sendo perdido. Mas quem entende de construção sabe que aquilo não é destruição, é preparação. E Deus trabalha exatamente assim. Existem fases da vida em que Ele começa a remover coisas que não podem acompanhar você no próximo nível da sua jornada. Às vezes são hábitos, às vezes são ambientes. Às vezes são sonhos que você mesmo criou, mas que não fazem parte daquilo que Deus planejou. E quando essas coisas começam a sair da sua vida, o coração sente como se estivesse perdendo tudo. Mas talvez você não esteja perdendo, talvez esteja sendo reposicionado. Existe uma diferença muito grande entre perder algo e ser preparado para algo maior. Só que, no momento em que tudo acontece, essas duas coisas parecem exatamente iguais. O coração humano tem dificuldade de aceitar mudanças que não entende. A mente tenta explicar cada detalhe, tenta encontrar lógica em cada acontecimento. Só que Deus raramente trabalha dentro da lógica humana. Enquanto você tenta entender o que está acontecendo, Deus está alinhando coisas que ainda não chegaram até você. Ele está organizando encontros que você ainda não teve. Está preparando portas que ainda não apareceram. Está moldando circunstâncias que ainda nem fazem parte da sua realidade. E tudo isso acontece enquanto você acha que está parado. Existe uma ilusão muito comum quando estamos vivendo fases difíceis. A sensação de que nada está acontecendo. A impressão de que a vida entrou em um tipo de pausa sem explicação.
Mas no reino de Deus não existe pausa, existe preparação. Enquanto você acha que está esperando, Deus está movendo peças que ainda não se revelaram. Enquanto você pensa que está atrasado, Ele está organizando o tempo certo para que aquilo que foi prometido não chegue antes da hora. Porque existe algo que poucas pessoas entendem sobre as promessas de Deus. Elas não chegam apenas quando pedimos. Elas chegam quando estamos prontos para sustentá-las. E às vezes, o caos que você está vivendo agora é exatamente o processo que vai te tornar capaz de carregar aquilo que está vindo. Se Deus entregasse certas bênçãos antes do tempo, elas poderiam se transformar em peso em vez de vitória. Por isso, Ele organiza o caminho primeiro. Ele ajusta o coração. Ele muda a forma de pensar. Ele desmonta estruturas antigas. E enquanto tudo isso acontece, quem está no meio do processo sente apenas o impacto da mudança. É como caminhar dentro de um nevoeiro. Você sabe que está andando, mas não consegue enxergar muito além do próximo passo. E é nesse lugar que a fé começa a ser construída de verdade. Não aquela fé que existe apenas quando tudo está funcionando bem, mas a fé que nasce quando você continua caminhando mesmo sem entender exatamente para onde a estrada está levando. Porque a fé madura não depende de respostas imediatas. Ela nasce da confiança de que Deus está trabalhando mesmo quando os sinais parecem confusos. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e vendo apenas pedaços de um cenário que não fazem sentido juntos. Talvez exista dor, dúvida, frustração e uma sensação de que algo saiu do controle. Mas existe algo que você precisa ouvir neste momento. O caos que você está vivendo não significa que Deus perdeu o controle da sua história. Na verdade, pode ser exatamente o contrário. Pode ser o momento em que Ele começou a reorganizar tudo para que aquilo que parecia impossível se torne parte do seu testemunho. Porque quando Deus decide preparar uma vitória, Ele começa trabalhando justamente no lugar onde tudo parece mais confuso. E é aí que a história começa a mudar. Existe um momento no processo em que o que mais machuca não é exatamente a luta, não é a dificuldade, não é nem mesmo a dor das coisas que parecem estar saindo do lugar. O que mais pesa é o silêncio. Porque quando você está lutando, pelo menos existe movimento, existe algo acontecendo, existe algo para enfrentar. Mas quando Deus parece se calar, o coração entra em um tipo diferente de batalha. Uma batalha interna. É nesse ponto que começam as perguntas que ninguém gosta de fazer. Perguntas que surgem de madrugada, quando a casa está em silêncio e a mente começa a revisitar cada detalhe da vida. Será que eu fiz algo errado? Será que Deus ainda está comigo? Será que eu perdi o caminho em algum momento? Essas perguntas não aparecem porque você perdeu a fé. Elas aparecem justamente porque você se importa. Porque existe dentro de você um desejo sincero de continuar acreditando que Deus ainda está guiando sua história. Só que existe algo muito importante sobre o silêncio de Deus que quase ninguém entende. Quando Deus se cala, Ele raramente está distante. Na maioria das vezes, Ele está trabalhando em um nível que ainda não pode ser explicado. Pense em um agricultor que planta uma semente na terra. Depois que a semente é enterrada, a superfície parece completamente silenciosa. Quem olha de fora pode pensar que nada está acontecendo. O solo está quieto, não existe movimento visível. Mas debaixo da terra, a vida já começou. A semente está rompendo sua própria estrutura. As raízes estão começando a se formar. Um processo inteiro está acontecendo em silêncio, longe dos olhos de quem está esperando ver resultados imediatos. Deus trabalha exatamente assim em muitas fases da nossa vida. Existe um tipo de obra que Ele só faz no invisível. Enquanto você espera sinais, respostas ou mudanças externas, Deus muitas vezes está fazendo ajustes internos.
Ele está moldando sua maneira de reagir. Está fortalecendo áreas da sua vida que antes eram frágeis. Está ensinando lições que nenhuma vitória rápida poderia ensinar. E esse tipo de trabalho exige silêncio. Porque se Deus explicasse cada detalhe do processo enquanto ele acontece, muitas pessoas tentariam interferir, tentariam acelerar etapas, tentariam mudar o caminho que foi cuidadosamente planejado. Mas o plano de Deus não precisa da nossa ansiedade, ele precisa da nossa confiança. O problema é que a ansiedade humana sempre quer antecipar o final da história. Quer saber quando a resposta vai chegar, quer saber quando a dor vai acabar, quer saber quando finalmente tudo vai fazer sentido. Só que Deus não trabalha com pressa, ele trabalha com propósito. Enquanto a nossa mente mede o tempo com relógios, Deus mede o tempo com transformação. Ele observa aquilo que está sendo formado dentro de você. Ele acompanha cada mudança de caráter, cada amadurecimento espiritual, cada área da sua vida que está sendo preparada para aquilo que ainda vai chegar. Porque existe algo muito sério que Deus leva em consideração antes de liberar certas vitórias. O coração que vai receber essa vitória. Existem bênçãos que só podem ser entregues quando a pessoa está pronta para carregá-las sem se perder. E muitas vezes o silêncio de Deus é exatamente o período em que Ele está fortalecendo você para aquilo que vem depois. Enquanto você acha que está sendo esquecido, Deus está preparando a estrutura da sua vida para suportar aquilo que está sendo alinhado. Enquanto você pensa que está parado, Deus está organizando encontros que ainda não aconteceram, oportunidades que ainda não apareceram, portas que ainda não chegaram ao seu caminho. O silêncio não é abandono. O silêncio é estratégia. É o intervalo entre o pedido e a resposta. É o espaço onde a fé deixa de ser apenas emoção e começa a se transformar em convicção. Porque é fácil acreditar quando tudo está funcionando bem. É fácil confiar quando as portas estão abertas, quando as respostas chegam rápido, quando as coisas parecem caminhar na direção que esperamos. Mas a fé verdadeira nasce quando o cenário é incerto. Ela nasce quando você continua orando mesmo sem ver resultados imediatos, quando você continua caminhando mesmo sem entender todos os detalhes, quando você escolhe confiar mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer aquilo que foi prometido. É nesse lugar que Deus forma pessoas fortes, pessoas que não dependem apenas de sinais para continuar acreditando, pessoas que aprendem a reconhecer a presença de Deus mesmo quando Ele está trabalhando em silêncio. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez você esteja vivendo uma fase onde as respostas parecem demoradas demais, onde os sinais parecem poucos demais, onde o caminho parece confuso demais. Mas isso não significa que Deus parou de trabalhar. Na verdade, pode ser exatamente o contrário. Pode ser que Ele esteja ajustando detalhes tão importantes que precisam acontecer fora do campo da sua visão. Porque quando Deus está organizando uma vitória verdadeira, Ele não mexe apenas em uma parte da história. Ele mexe em tudo. Ele move circunstâncias. Ele posiciona pessoas. Ele fecha caminhos que poderiam distrair você. Ele prepara novos cenários que ainda não chegaram ao seu campo de visão. E quando finalmente tudo começa a se revelar, muitas vezes, percebemos que cada momento de silêncio fazia parte de algo muito maior. Nada foi desperdício, nada foi atraso. Tudo estava sendo alinhado no tempo exato. O céu nunca esteve parado. Ele apenas estava trabalhando em silêncio. E é nesse silêncio que muitas das maiores vitórias começam a ser organizadas. Existe uma fase no caminho em que o caos deixa de ser apenas confusão externa e começa a tocar algo mais profundo dentro de você. É quando a luta não está apenas nas circunstâncias ao redor, mas também dentro do coração. Porque enquanto Deus reorganiza a sua história,
ele também reorganiza quem você está se tornando. E essa parte do processo é uma das mais difíceis de aceitar. Todos nós gostamos da ideia de vitória. Gostamos da promessa de dias melhores, de portas abertas, de sonhos se realizando. Mas poucas pessoas estão preparadas para encarar o caminho que muitas vezes leva até essas vitórias. Porque o caminho da transformação quase sempre passa por lugares que ninguém escolheria atravessar. Momentos de perda, momentos de escassez, momentos em que aquilo que parecia seguro começa a desaparecer. E quando essas fases chegam, a primeira reação do coração humano é interpretar tudo como derrota. Parece que algo deu errado. Parece que a vida está retrocedendo. Parece que aquilo que você construiu está sendo desmontado peça por peça. Mas existe uma verdade que muda completamente a forma de enxergar esse tipo de fase. Nem tudo que sai da sua vida é perda. Muitas vezes é Deus removendo aquilo que não pode acompanhar você no lugar para onde Ele está te levando. Porque existem coisas que fazem sentido em uma fase da vida, mas que se tornam obstáculos quando Deus decide levar você para outro nível de maturidade espiritual. Às vezes são ambientes que já não alimentam mais a sua fé. Às vezes são relações que já não caminham na mesma direção que o propósito de Deus para a sua vida. Às vezes são até sonhos que nasceram de boas intenções, mas que não fazem parte daquilo que o céu preparou para você. E quando essas coisas começam a sair do caminho, a sensação inicial é de dor, porque o coração humano cria vínculos. Ele se apega a rotinas, a planos, a expectativas. Ele se acostuma com aquilo que parece estável. E quando Deus começa a mexer nessas estruturas, parece que o chão está sendo retirado debaixo dos nossos pés. Mas existe um motivo para isso. Deus nunca remove algo sem ter um propósito maior por trás. Ele sabe exatamente o que está tirando e sabe exatamente o que está preparando no lugar. O problema é que, enquanto estamos no meio do processo, ainda não conseguimos enxergar o resultado final. É como estar dentro de uma obra em construção. Existe poeira, barulho, paredes quebradas, coisas espalhadas pelo chão. Para quem está olhando de fora, pode parecer bagunça, pode parecer que tudo está piorando. Mas quem conhece o projeto sabe que aquilo faz parte da construção. E Deus é especialista em transformar cenários que parecem caóticos em lugares de crescimento. Muitas das maiores transformações espirituais da história nasceram em momentos de dificuldade. Foi no deserto que o povo de Israel aprendeu a depender de Deus todos os dias. Foi em meio às perseguições que a fé dos primeiros cristãos se fortaleceu. Foi na prisão que José foi preparado para governar uma nação inteira. O padrão se repete ao longo da história. Antes da vitória, vem o processo. Antes da promessa se cumprir, vem a formação do coração que vai receber essa promessa. Porque Deus não está interessado apenas em entregar resultados. Ele está interessado em formar pessoas que consigam viver esses resultados sem perder a essência da fé. E é por isso que certas fases da vida parecem tão intensas, porque nelas Deus está trabalhando nas áreas mais profundas da sua identidade. Ele está ensinando você a confiar quando as circunstâncias não ajudam. Ele está mostrando que a sua segurança não depende apenas daquilo que você possui, mas da presença dele caminhando ao seu lado. Ele está revelando que a verdadeira força não nasce do controle, mas da entrega. E enquanto tudo isso acontece, algo dentro de você começa a mudar. Talvez você ainda esteja vivendo no meio do processo, mas já percebe que não é mais a mesma pessoa que era antes. Coisas que antes pareciam essenciais começam a perder importância. Preocupações que antes dominavam a mente começam a ser substituídas por uma confiança mais profunda. A fé deixa de ser apenas palavras e começa a se tornar uma forma de enxergar a vida. É nesse ponto que a virada começa a acontecer. Porque quando o coração
Aprende a confiar em Deus, mesmo no meio do caos. Algo poderoso acontece. A luta deixa de ser apenas um peso e começa a se transformar em treinamento. A dor deixa de ser apenas sofrimento e começa a se transformar em amadurecimento. O caos deixa de ser apenas desordem e começa a revelar sinais de que algo novo está sendo preparado. E então, pouco a pouco, o cenário começa a mudar. Não necessariamente de uma vez, não necessariamente de forma dramática, mas gradualmente você começa a perceber que aquilo que parecia o fim de um caminho era, na verdade, o início de algo que você ainda não tinha imaginado. Portas que antes estavam fechadas começam a revelar novos caminhos. Encontros inesperados começam a trazer novas possibilidades. O coração começa a sentir uma paz que não depende mais de circunstâncias perfeitas. E nesse momento, você começa a perceber algo que antes parecia impossível de enxergar. O caos nunca foi o fim da história. Ele foi apenas o processo que Deus usou para organizar a sua vitória. Chega um momento no processo em que algo muda dentro de você. Não é necessariamente porque todas as circunstâncias externas se resolveram de repente. Muitas vezes, a mudança acontece primeiro no interior. É como se o coração começasse a enxergar a história por um ângulo diferente. Aquilo que antes parecia apenas confusão começa a revelar pequenos sinais de propósito. Aquilo que antes parecia apenas atraso começa a mostrar que talvez o tempo de Deus estivesse protegendo você de chegar cedo demais em lugares que ainda não estava preparado para viver. Porque existe algo que quase ninguém percebe enquanto está no meio da luta. Deus não está apenas preparando aquilo que você vai receber. Ele está preparando quem você precisa se tornar para viver aquilo que está vindo. E quando essa compreensão começa a nascer dentro do coração, o peso da caminhada muda de significado. As perguntas começam a perder força, a ansiedade começa a diminuir. A necessidade de entender cada detalhe começa a dar lugar a uma confiança mais profunda. Não porque tudo está perfeitamente resolvido, mas porque algo dentro de você reconhece que Deus nunca perdeu o controle da história. Mesmo nos momentos em que parecia que tudo estava desmoronando, mesmo nas noites em que as orações pareciam ecoar no silêncio, mesmo nas fases em que a vida parecia um cenário completamente fora do lugar, Deus estava ali, movendo peças invisíveis, organizando encontros que você ainda não conhecia, preparando portas que ainda não tinham chegado até você, ajustando circunstâncias que precisavam acontecer antes da próxima fase da sua história começar. Porque quando Deus organiza uma vitória verdadeira, Ele não trabalha apenas em uma área da vida. Ele trabalha em tudo. Ele organiza o tempo, Ele organiza os caminhos, Ele organiza as pessoas que vão caminhar ao seu lado. Ele organiza as oportunidades que vão surgir no momento certo. E enquanto tudo isso acontece, você também está sendo transformado. Talvez hoje você perceba que algumas dores que pareciam insuportáveis acabaram ensinando lições que nenhuma fase tranquila teria ensinado. Talvez algumas perdas que pareciam injustas abriram espaço para caminhos que você nunca teria considerado antes. Talvez algumas demoras que pareciam atrasos foram exatamente o tempo necessário para que certas coisas amadurecessem dentro de você. E quando tudo começa a se encaixar, mesmo que lentamente, o coração percebe algo extraordinário. Nada foi desperdício. Cada lágrima teve um propósito. Cada momento de espera teve um significado. Cada silêncio teve um trabalho acontecendo por trás. O caos que você enfrentou não foi o fim da sua história. Foi o cenário onde Deus começou a alinhar a sua vitória. E é nesse momento que a alma aprende uma das verdades mais profundas da fé. A confiança em Deus não nasce apenas quando entendemos tudo.
Ela nasce quando escolhemos continuar acreditando, mesmo antes de ver as respostas. Talvez você ainda esteja no meio do processo. Talvez algumas coisas ainda pareçam confusas. Talvez algumas perguntas ainda não tenham sido respondidas. Mas existe algo que você precisa lembrar neste momento. O céu nunca parou de trabalhar. Mesmo nos dias em que você pensou que estava sozinho, mesmo nas fases em que parecia que nada estava acontecendo, Deus estava organizando detalhes que você ainda não conseguia enxergar. E se você chegou até aqui ouvindo essas palavras, talvez não seja por acaso. Talvez Deus esteja usando esse momento para lembrar você de algo que a luta tentou fazer esquecer. A sua história não terminou no caos. Ela está sendo construída através dele. Por isso, agora eu quero convidar você a fazer algo simples, mas poderoso. Feche os olhos por um instante, respire fundo e entregue novamente a Deus aquilo que você tem tentado carregar sozinho. Senhor, Tu conheces cada detalhe da vida de quem está ouvindo essa mensagem agora. Tu sabes das lutas que ninguém mais vê. Sabes das dúvidas que surgem no silêncio da madrugada. Sabes das orações que foram feitas com lágrimas e das respostas que ainda parecem distantes, mas também sabes do propósito que está sendo construído em cada detalhe dessa história. Por isso, neste momento, eu te peço que renoves a esperança dentro desse coração. Que a paz que vem da tua presença alcance cada pessoa que precisa lembrar que o caos não é o fim, que o silêncio não é abandono, que a espera não é atraso. Que cada processo está sendo usado para preparar algo maior do que aquilo que ainda conseguimos imaginar. Ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos. Ensina-nos a descansar enquanto o Senhor organiza aquilo que nós não conseguimos controlar. E fortalece a nossa fé para continuar caminhando, sabendo que nenhuma parte dessa jornada foi desperdiçada. Porque sabemos que o Senhor trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que te amam. E que a vitória que está sendo preparada será maior do que qualquer fase de caos que enfrentamos. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, escreva nos comentários uma frase simples, mas cheia de fé. Mesmo no meio do caos, Deus já está organizando a minha vitória. Essa declaração não é apenas uma frase, é um posicionamento de fé. E cada vez que você lembra dessa verdade, o coração se alinha novamente com aquilo que Deus está fazendo nos bastidores da sua história. Também deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé e lembram você de que nenhuma luta é em vão. Porque aquilo que Deus está organizando na sua vida agora pode surpreender muito mais do que você imagina. O céu já está em movimento. E mesmo no meio do caos, a sua vitória já começou a ser preparada.